Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Maker Learn. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar aí com as funções de local storage ou armazenamento local. Esse recurso ele é muito importante para que a gente consiga salvar as preferências do nosso usuário diretamente no browser dele, facilitando a utilização do sistema e deixando mais dinâmica aí para que ele consiga manusear no seu dia a dia. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos para a prática. Então, galera, para a gente começar, a nossa aula de hoje, a gente vai aprender aí primeiro, quais são as funções que a gente tem aí dentro dessa categoria de armazenamento local. Para isso a gente precisa conhecer elas, Então vamos logo aqui no Maker, abrir o nosso editor de fluxos de ações. Deixa eu fechar aqui esses fluxos que estavam sendo utilizados aqui. E a gente vai iniciar aqui o nosso processo, certo? Primeiro, vamos conhecer as funções que a gente tem dentro dessa categoria de armazenamento local, ou local storage, armazenamento. E aqui dentro da categoria utilitário, eu tenho algumas funções de armazenamento local. A primeira delas que eu tenho aqui é a função armazenamento local, definir variável, que é onde eu defino aí um conteúdo, para minha variável de armazenamento local. Eu tenho aqui algumas informações sobre a explicação de como é que funciona o armazenamento local. Para quem já conhece, seria o local storage, ou para quem ainda não conhece, não teve a oportunidade de utilizar esse recurso, nada mais é do que o armazenamento que a gente tem ali no próprio navegador do usuário. Ou seja, eu posso colocar uma informação no navegador do usuário que eu posso utilizar ela posteriormente. Ele explica aqui que esse armazenamento ele é separado por domínio/subdomínio. Ou seja, ele pode ser compartilhado entre aplicações que utilizem esse mesmo domínio. Então, se de repente eu tenho uma informação aí que seja importante para todas as minhas aplicações e que posso facilitar a vida do meu usuário, preenchendo esse recurso automaticamente, posso tranquilamente utilizar aí o local storage, tá? Então, para a gente entender na prática, eu vou fazer o mesmo processo que a gente vem fazendo aí nos outros vídeos, que seria criar aí um botão para a gente ver o funcionamento de cada uma delas, e aí depois a gente vai para a prática colocando aí uma situação do dia a dia que poderia ser resolvida com essas funções, tá certo? Então vamos lá. Vou utilizar essa daqui, de definir variável, e já utilizou aí funções de definição de variável de seção ou de variável de formulário, já vai estar habituado com esse formato. Basicamente eu tenho que informar o nome que vai ser atribuído a essa variável e o conteúdo que vai ser armazenado nela. Ok? Então, aqui no primeiro parâmetro, eu vou informar o nome da minha variável, tá? Então, eu vou utilizar aqui, vou chamar essa variável de teste ABC. Teste ABC, tá? E aqui, eu vou definir um valor para ela. Eu vou definir o valor 152, certo? Então, eu vou definir o conteúdo dessa variável. E vou colocar aqui um alerta para me dizer que a função ela já foi executada. Porque às vezes a gente clica, não tem nenhuma interação, a gente não sabe se já foi ou não executado, tá? Embora na camada cliente todos os processos sejam muito rápidos. Então aqui eu vou colocar aqui definido com sucesso. Vou salvar. Como eu mencionei, as funções elas interagem com o navegador, então são funções da camada cliente. Então, esse recurso vai estar disponível aí sempre na camada cliente. Eu vou colocar aqui definir armazenamento. Salvar. E como a gente vem fazendo nos outros vídeos, eu vou criar uma telinha para a gente ver como é que funciona cada uma das funções. Ok? Então, eu vou chamar aqui essa tela de armazenamento. Opa. Como eu não vou querer salvar nenhuma informação do banco de dados, é algo só para a gente testar e entender, eu já vou desabilitar alguns recursos aqui, como abas e como navegação. Ok? Vou colocar um botão aqui para a gente entender e acionar a função, e esse botão vai se chamar aí definir. E aqui eu vou chamar meu fluxo aqui de... cadê? Não foi o nome que eu dei? Definir. Aqui. Definir armazenamento. Salvar as operações.
Não quero criar campo no banco de dados, então vou ignorar minha sugestão. E pronto, defini, tá aqui, eu vou testar diretamente no meu navegador. Então, para isso, eu vou colocar no menu da minha aplicação. Então, vou vir aqui no menu, propriedade e estrutura do menu. E ficou armazenamento. Mas eu vou corrigir, tá, pessoal? Consigo corrigir diretamente aqui. Na opção de renomear. Armazenamento. Pronto. Ok. Vou visualizar. E vou carregar o meu navegador. Eu tenho até carregado aqui, então só vou colocar em modo projeto, para que a informação ela esteja atualizada. Então, armazenamento está aqui. Se eu clicar, definir, definido com sucesso. Mas aí como é que eu vou saber onde é que está o conteúdo, como é que eu vou ver? Aí a gente trabalha com as demais funcionalidades para a gente conseguir enxergar esse valor, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui e voltar para a nossa tela de armazenamento. Definir, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vou remover essa ação. E vou criar aqui um novo fluxo para ser vinculado. Vamos pesquisar aqui mais uma função de armazenamento. Como eu defini agora o conteúdo, né, para obter esse conteúdo, eu vou já utilizar essa função aqui de armazenamento local, obter variáveis, tá? Aqui, o único parâmetro que ela pede é o nome da variável. Então, eu vou passar o nome daquela variável que a gente criou, que é teste ABC. Ok? Teste ABC. E eu vou colocar aqui um alerta. Como ela retorna, né, o conteúdo, eu já poderia utilizar aquela função aqui de alertar aguardando OK. Alertar funções aguardando OK. Pronto. Como essa própria função ela já retorna aqui o conteúdo, né, da variável, então vou utilizar aqui esse alerta para facilitar o nosso processo aqui. Ok? Alterar a descrição. E aqui eu vou chamar de obtendo variável. Salvar. Obtendo variável de armazenamento. Chamada cliente. Ok. Visualizar. Vou colocar aqui para recarregar o menu. E aqui eu vou chamar a minha tela de armazenamento. O nome ficou igual. Deixa eu consertar. Aqui vai ser obter. E aqui vou recarregar novamente. Armazenamento. Definir. Se eu clicar em obter agora, eu tenho 152, que foi o conteúdo que eu defini lá na minha função de definição aí do armazenamento local, definição da variável de armazenamento local, tá? Beleza, vamos conhecer as demais funções. Mais um botão aqui. Eu ainda não sei qual função vou utilizar, então eu vou primeiro vincular o fluxo, depois a gente volta a definir na descrição, tá? Então, primeiro processamento, eu vou de novo pesquisar por armazenamento, e aqui eu tenho a definir, que eu utilizei, a obter, né? E eu tenho aqui uma função que seria para obter a quantidade de variáveis armazenadas no armazenamento local, tá? Isso aqui vai me dizer quantas variáveis eu tenho ali no meu browser, né? Para que eu possa utilizar, de repente, aí na minha aplicação, ok? Então, eu vou já utilizar aqui também o alertar aguardando OK, já que a função já me retorna esse valor aqui. Então, não vou criar um objeto de interação para isso. Só vou emitir esse alerta, ligar aqui para o fim e alterar a descrição. Obter quantidade. Vou salvar. Quantidade armazenada.
camada cliente. Salvei, agora eu vou colocar uma descrição. Quantidade. Visualizar, salvar as alterações e recarregar aqui o menu no meu navegador. E aqui eu vou novamente na minha tela e clicar para obter a quantidade. Ele me retornou aqui duas informações, ou duas variáveis que eu tenho armazenadas aí no meu navegador. Mas lá você só definiu uma variável. Por que está aparecendo duas aí? Porque, pessoal, eu estava testando aí antes de fazer a gravação do vídeo. E aí, possivelmente, eu esqueci aí de fazer a limpeza dessa variável, né? Com as funções que a gente faz de limpeza, tá? Mas não se assustem, ele vai exibir todas as variáveis que você cadastrou no navegador. Então, se você cadastrar duas, ele vai exibir duas. Se cadastrar uma só, ele vai exibir uma só. Lembrando que é o armazenamento local do navegador. Então, se eu fechar e abrir o navegador, essa informação ela não vai sumir, tá? Então, ela continua sendo contabilizada, ok? Beleza, vamos dar continuidade. Voltar aqui para o nosso Maker. Criar mais um botão. E vamos ver qual é a função de armazenamento que a gente vai conhecer agora. Então, armazenamento. Utilizamos a de definir, obter quantidade, obter valor. E agora a gente tem aqui as funções de remoção e de limpeza. Qual a diferença aí lá de remover e de limpar? A de remoção, você remove uma variável específica. A de limpeza vai remover todas as variáveis, tá certo? Então, vamos utilizar primeiro aqui a de remover, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome da variável, teste ABC. Ok? Ela tem algum valor de retorno, não possui retorno. Então, para saber que ela está sendo executada, eu vou colocar aqui um alerta, né? Para a gente visualizar. Mensagem de alerta clássico é removido com sucesso. E vou ligar aqui para o meu fim. Alterar a descrição, removendo variável. Salvar esse fluxo, remover armazenamento. Alterar a descrição aqui, visualizar e recarregar aqui no navegador. Recarreguei, remover já aparece aqui. Primeiro, obter, eu tenho um 52. Se eu for remover, removido com sucesso. Se eu for obter novamente, ele vai me retornar nulo. Porque, como a documentação da função ela explica, se não tiver nenhum valor definido, né, ou nenhuma variável definida, ele vai retornar nulo, certo? Então, se eu quiser definir novamente, eu defino. Quando eu obter agora, vai ter novamente 152, ok? Beleza. E a última função que a gente tem aí da categoria, né, de armazenamento local, seria a função que a gente faz aí, o processo de remover todas as variáveis, tá? Então, vou vir aqui, criar um novo fluxo, pesquisar novamente aqui por armazenamento local, armazenamento, e aqui a função que eu vou utilizar é essa de limpar, tá? Então, ela vai limpar, não possui nenhum retorno, tá? Remove todas as variáveis do armazenamento local, ok? Vai remover, e para saber que ela está sendo executada, eu vou colocar aqui um alerta também, dizendo que foi limpo. Ok? Então, vou ligar aqui novamente para o fim, alterar a descrição para fazer a limpeza. Então, limpar. Essa é a atribuição desse processamento e vou salvar esse fluxo limpando armazenamento. Salvo. Limpando o armazenamento, deixa eu alterar a descrição aqui para limpar, visualizar e recarregar no navegador. Armazenamento.
pronto. Vamos lá. Se eu for obter, eu tenho um 5,2. Se eu limpar, ele vai dizer que está limpo. Se eu for obter novamente, ele vai me retornar aqui a informação null. Ok? Ou seja, eu limpei ali as minhas variáveis que eu tinha criado anteriormente. Tá certo? Beleza, lá. Você me apresentou aí as funções, né? Já entendi como é que funciona, são bem simples. Né? Já sei quais são os parâmetros que ela espera, como criar, como remover, como obter o valor. Mas o que isso muda na minha vida, né? De que forma que isso pode impactar aí o meu sistema, o meu desenvolvimento, o meu dia a dia, vai facilitar a minha vida, vai facilitar a vida do meu usuário? De que forma que eu posso utilizar esse recurso, né? Isso daí, né, possibilita diversas possibilidades dentro do universo aí de desenvolvimento. Quem conhece esse recurso sabe, né, como tem sido bastante utilizado aí por aplicações web. E eu pensei aqui, né, num cenário que eu possa demonstrar para vocês, na prática, de que forma, né, uma das formas, é claro, de utilização desse recurso, que seria o quê? Eu salvar as preferências aí do meu usuário, né, que digamos, é a finalidade pela qual é mais utilizado esse recurso. Normalmente o pessoal utiliza aí para armazenar preferências, né, de informações, de repente de organização do menu, de repente aí de filtro de tela. O usuário sempre utiliza esse filtro aqui, deixa eu armazenar essa informação para facilitar a vida dele. Quando ele acessar essa tela posteriormente, eu já posso deixar preenchida algumas informações disponíveis para edição, caso ele não queira aquilo naquele momento. Então, é facilitar, de fato, a vida do seu usuário final. E aí, dentro dessa proposta, né, eu pensei aqui no que a gente poderia fazer. Então, eu pensei em fazer um processo aí de autenticação, né, digamos, automatizada com esse recurso, que seria basicamente o quê? Eu vou acessar a minha aplicação a primeira vez, vou vou acessar, na verdade, né, com o meu usuário e senha, e eu vou armazenar esse usuário e senha no meu local storage ou no meu armazenamento local no navegador. Dessa forma, posterior, né, ao primeiro acesso, eu vou acessar novamente, eu não vou precisar mais fazer o processo de autenticação, eu já vou pegar essa informação do local storage e vou utilizar para fazer a autenticação. Então, toda vez que o usuário chegar na minha tela de login, ele já vai ser automaticamente autenticado, sem precisar digitar o seu usuário e senha a partir do acesso secundário, tá certo? Como é que eu faria isso lá? Essa automatização utilizando essas funções de armazenamento local. Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai precisar mexer, né, em quem faz a autenticação, que seria o nosso formulário de login. Formulário de login tem um botão aqui, né, que chama o fluxo de autenticação. Pronto. Deixa eu fechar aqui só os outros fluxos que a gente trabalhou para não ficar poluído aqui, tá, pessoal? Até mesmo para não me perder nos fluxos que a gente vai estar trabalhando agora. Beleza. O fluxo de autenticação, ele é muito simples, ele só tem um processamento e utiliza aí a função de autenticar o usuário. Essa função, ela recebe o usuário e senha, e aqui a conexão, que é opcional. Conexão, pessoal, vai ser aí para a utilização de múltiplos sistemas, né? Que seria aquele processo onde você utiliza Data Connections para redistribuir a sua aplicação. Eu tenho uma aplicação gerenciadora principal e eu tenho aí réplicas da aplicação que eu posso utilizar para nichos, né, diferentes ou para empresas diferentes dentro do mesmo nicho. Eu tenho bases de dados diferentes em cada um desses sistemas, desses subsistemas, na verdade, e eu tenho um sistema gerenciador principal. E aqui ele pede a conexão, que seria justamente qual é esse subsistema que você deseja fazer a conexão, tá certo? Enfim, a gente não vai entrar em detalhes sobre esse recurso no vídeo de hoje, mas vamos lá. Aqui no terceiro parâmetro, a gente tem aqui uma pergunta, digamos, que seria se eu desejo redirecionar para o formulário principal, sim ou não. E aqui ele está dizendo que sim, nenhum problema. Mas o que é que acontece? A gente vai precisar fazer algumas alterações aqui nesse fluxo para a gente conseguir obter esse efeito aí de autenticação automática, tá? Como é que eu faria? Se eu for olhar aqui na documentação da minha função de autenticar o usuário, eu tenho um retorno que não está sendo obtido aqui inicialmente. Claro, porque não tem a necessidade para a ideia, né, que está sendo utilizada aí nesse sistema, não tem a necessidade de obter o retorno. Contudo,
Para o que eu vou precisar fazer, né, que é a autenticação automática, esse retorno para mim ele é interessante. Ele informa aqui que retorna true quando a autenticação ela foi realizada com sucesso e false quando a autenticação ela não for realizada com sucesso, quando tiver algum erro, tá certo? Então, eu vou criar aqui uma variável, vou chamar de retorno. Retorno vai ser do tipo lógico, né? E aqui eu vou fazer a atribuição. Beleza. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou validar se a autenticação ela foi ou não bem sucedida. Como é isso? Se a autenticação retornar true, significa que deu certo, a autenticação foi bem sucedida. Se retornar false, significa que não, deu erro e aí teve algum problema e eu não consegui autenticar, tá? Então aqui eu vou perguntar se o retorno ele é igual a true. Então, parâmetros e variáveis retorno. E aqui eu vou utilizar uma constante lógico verdadeiro. E aqui eu vou alterar a descrição. Autenticação, ok? A autenticação foi bem sucedida? Se sim, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui no fim o conteúdo da minha variável lá, retorno. Então, eu vou dizer que é do tipo lógico e vou retornar retorno. E aqui, na opção não, eu não vou retornar nada, tá? Então, vai ficar aqui o valor do retorno vazio. Salve! Tá lá, e você tá fazendo aí essas alterações, mas ainda não entendi por que você tá fazendo isso. Então, vamos lá. Eu vou criar agora... O que foi aqui? Aqui pode ser novo. Deixa eu abrir aqui. Ok. O que eu vou fazer? Lembra que eu falei para vocês que as funções de armazenamento local elas são da camada cliente? O fluxo que vem aqui no evento do botão para fazer a autenticação, ele está na camada servidor, né? E seguindo a ordem de sincronia aí dos fluxos, né? O ideal é que a gente tenha aí um fluxo cliente chamando o fluxo servidor para que a sincronia do fluxo ela não seja aí interferida, tá certo? Então vamos lá. Eu vou criar um novo fluxo, esse da camada cliente, e vou fazer com esse fluxo da camada cliente, ele interaja com o meu fluxo servidor, fazendo esse processo aí de automação, tá certo? Então, o que eu vou precisar? Primeiro, o meu fluxo aqui, ele recebe as informações para fazer a autenticação. Então, eu vou precisar pegar essas informações para repassar para o meu fluxo de autenticação. Então, eu vou pegar aqui o usuário e a senha. Usuário e senha, e aqui eu vou chamar o meu subfluxo e repassar essas informações. Então, autenticar usuário. Aqui eu vou passar o usuário e aqui eu vou passar a senha. Conexão, como eu expliquei para vocês, ela é opcional, então eu vou deixar nulo, ok? Beleza. Eu vou precisar também criar uma variável para receber esse retorno aqui, ó, que vai ser enviado do meu fluxo de autenticação. Então, aqui eu preciso ter uma variável para receber essa informação. Vou chamar de retorno também, tá? Do tipo lógico. Ok. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou validar, né, se o retorno que está vindo aqui para minha camada cliente, ele tem algum conteúdo ou se ele está vazio. Então, o que é que acontece? Se ele vier para cá, se o fluxo da autenticação for bem sucedido, ele vai me retornar aqui a informação do conteúdo da variável retorno. Contudo, se ele, enfim, tiver algum problema, eu não vou receber nada, eu vou receber uma informação nula, né? Então, aqui eu vou fazer a validação se o conteúdo que está sendo passado para minha camada cliente, ele é nulo ou vazio. Então, eu vou chamar aqui a função é nulo ou vazio. E aqui eu vou passar a minha variável retorno. Alterar a descrição. Conteúdo vazio. Se o conteúdo estiver vazio, eu não vou fazer absolutamente nada. Então, aqui assim. Se sim, o conteúdo estiver vazio, eu não vou fazer nada, porque a autenticação deu errado, então eu não tenho o que fazer aí por esse usuário.
Contudo, se o conteúdo não está vazio, significa que eu recebi alguma informação, então eu posso, né, fazer o quê? Definir o meu local storage para armazenar essa informação para que o meu usuário, na próxima vez que acessar, ele não tenha aí que digitar o meu usuário e senha, ou o usuário e senha dele, perdão. Então, vamos lá. Primeiro passo vai ser, né, eu definir aí uma criptografia, digamos, para esses dados, para a gente não deixar esses dados aí de maneira exposta, né, no navegador, principalmente na camada cliente, tá certo? O ideal, pessoal, é que a autenticação, a criptografia, ela seja realizada na camada servidor, para que você tenha aí, né, digamos, maior confiabilidade na sua aplicação, maior segurança, tá certo? Aqui eu estou fazendo a demonstração na camada cliente, fazendo a criptografia na camada cliente, tá? E aí eu vou utilizar uma função aqui que simula esse processo aí de criptografia, que seria a função de codificar o URL, né? Que ela vai me ser útil nesse caso aqui específico. Mas, se vocês quiserem, vocês podem utilizar, por exemplo, funções aí que fazem a conversão para MD5, gerar algum hash de validação, ou até mesmo utilizar aquelas funções de JWT token, né, que você consegue gerar um padrão, um JSON ali com as informações, cria ali uma chave, né, para autenticar, e na hora de você decodificar, você faz o mesmo processo, ou o processo inverso, né, obter ali o JSON, e depois fazer o processo de decodificar, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou chamar a minha função URL, codificar, que é essa aqui. E aqui eu vou definir um padrão do formato que eu quero salvar ali essas informações. Primeiro passo, né, seria definir como é que eu quero fazer isso. Eu pensei em fazer da seguinte forma. Eu vou concatenar o meu usuário e senha. Só que eu vou separar essas informações por vírgula. Porque lá eu escolhi dessa forma. Se eu quiser utilizar barra, se eu quiser passar a senha primeiro, se eu quiser converter para outro processo, enfim. A forma como você vai fazer isso vai ficar a critério, tá certo? Então, codifiquei aqui a concatenação do meu usuário vírgula senha com a minha função de codificação. E aqui eu vou armazenar essa informação em uma variável, tá? Então, eu vou chamar aqui de dados. Dados vai armazenar essa informação. Depois que eu fizer aí o processo de codificação, é só eu armazenar no meu local storage ou no meu armazenamento local. Então, eu vou chamar aqui a função armazenamento local, definir variável. Eu vou precisar definir um nome para essa variável, né? Então, eu vou chamar aqui de out, né? E aqui eu vou passar o conteúdo que está salvo em dados, que seria, digamos, o meu conteúdo ali criptografado, tá certo? Beleza, defini aqui o valor, alterar a descrição aqui, definindo variável, e vou ligar aqui para o fim. Vou chamar esse fluxo aqui de carregando autenticação. Camada cliente. Ok? Carregando a autenticação. Aqui eu já salvei também. E aqui eu vou trocar. Né? Aqui agora ele vai chamar o carregando a autenticação. Eu vou passar aqui o meu usuário e senha. Ok? Salvar, visualizar. Pronto, lá. Com essas alterações eu já tenho aí o processo de autenticação automática. Ainda não, pessoal. O que é que a gente fez até agora? A gente pegou, né, o usuário e senha, definiu ali uma espécie de criptografia, né? E depois a gente armazenou esse usuário e senha no navegador do usuário para que ele consiga fazer a autenticação na próxima vez que ele acessar. Contudo, eu tenho que automatizar agora o processo para quando ele acessar de uma próxima vez, né, a aplicação do navegador. Que é isso que a gente tem que fazer aqui agora. Então, para fazer isso, no evento, ao entrar do meu formulário principal, ou do formulário de login, perdão, eu vou colocar aqui um fluxo. Então, vou vir aqui, criar fluxo. E esse fluxo vai fazer agora o processo inverso, que vai ser o quê?
obter a informação do armazenamento local, decodificar e autenticar, certo? Então, primeiro passo, eu vou obter a variável. Então, eu vou chamar aqui armazenamento. Armazenamento local, obter variável. Qual é a variável que a gente criou? Out. E aí, eu vou armazenar essa informação, chamar aqui de retorno, numa variável. Então, obtendo valor. Obtive o valor, né? Eu preciso saber se é um conteúdo vazio ou nulo, né? Então, eu vou validar aqui. É nulo ou vazio. E aqui dentro eu vou chamar justamente essa função. É nulo ou vazio. E aqui eu vou passar a minha variável retorno. Retorno é nulo ou vazio. Se sim, eu não vou fazer nada, né? Porque se está vazio, eu não tenho como autenticar automaticamente. Contudo, se não tiver vazio, tem algum conteúdo ali, eu vou tentar fazer o processo de autenticação. Então, para fazer o processo de autenticação, eu tenho que decodificar, obter o usuário, obter a senha e depois chamar a minha função que faz aí o processo de autenticação. Então, aqui eu vou chamar aquela função URL decodificar e aqui eu vou passar a minha variável retorno, né? Aqui em cima, né, já que eu sei que ele vai passar o usuário, vírgula, senha, eu já venho e chamo a minha função de quebrar texto. Essa função, ela vai quebrar um texto por um caractere que eu passar aqui. Então, para separar as informações, eu vou passar a vírgula, né, que vai separar o usuário da senha. E o que é que ele vai fazer? Vai me retornar uma lista dizendo que na posição 1 vai estar o usuário e na posição 2 vai estar a senha. Ok? Então, vou armazenar essas informações também aqui numa variável, vou chamar ela de dados do tipo variante, já que a gente vai salvar uma lista. Ok? Então, aqui eu posso chamar de decodificando. Decodificando, ok. E agora eu posso chamar, né, o meu processo de autenticação. Eu vou criar de novo um fluxo para autenticar, uma função para autenticar, um processamento? Não, eu vou chamar novamente o meu fluxo que eu já tenho de autenticação. E aí eu passo essas informações para ele. Então, eu posso vir aqui no meu subfluxo, autenticar, e aqui eu passo as informações que ele precisa. Então, aqui no usuário, eu vou usar a função obter objeto da lista, e aqui eu passo a lista de dados e a posição 1, que é a posição do usuário. Já vou copiar aqui, porque vai ser o mesmo processo quando eu utilizar a senha. Então, colar, clicar aqui, segundo, e eu vou pegar a senha, ok? Autenticou, eu já posso direcionar aqui para o fim. Esse sim vai ser o fluxo que vai automatizar esse processo, tá? Então, eu posso chamar aqui de carregar autenticação automática. Camada cliente. Carregar autenticação automática. Então, eu vou vincular esse fluxo aqui no ao entrar. Carregar autenticação automática. E vou visualizar aqui, fazer um preview para carregar essas informações. Ok? Feito isso, pessoal, a gente vai precisar reiniciar aqui o serviço, tá? Iniciar aqui rapidinho. E vamos carregar aqui a nossa aplicação no navegador. Pronto, carregou aqui a aplicação, quer dizer que pelo menos a tela do WebRAM, né? Agora eu vou clicar para acessar o sistema aí que eu dei o nome de projeto Live, tá? E aí qual é a ideia? A ideia é que eu acesse pela primeira vez. Quando eu acessar, a gente obtém a informação do usuário e senha, capta, coloca no local storage e aí a partir do segundo acesso ele já autentica automaticamente, ok? Então vamos lá. Master 1, eu vou clicar aqui para entrar, né? E aí quando eu clicar aqui, né, por exemplo, para sair da aplicação,
ele já sai e loga de novo, porque ele está utilizando a autenticação automática, tá? Então, se eu colocar aqui de novo, por exemplo, para acessar o projeto, ele vem para a tela de login, já autentica e vai direto, ok? Uma coisa importante que a gente pode ver aqui seria o quê? Se eu fechar o navegador, abrir de novo, colocar aqui para acessar esse projeto live, ele vai continuar acessando, por quê? Porque a informação ela não é removida quando a gente fecha o navegador. Contudo, se eu pegar aqui e carregar no meu navegador Firefox e colocar para acessar, ele não vai autenticar automaticamente. Por quê? Porque eu não defini ainda no local storage do meu navegador Firefox a informação. A partir do momento que eu fizer o primeiro acesso, né, ele já vai armazenar essa informação e aí também vai fazer o processo de automatização nesse navegador. Ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje seria esse, a aula de hoje foi concluída. Agradeço a participação de todos vocês. Se ficarem com alguma dúvida em relação ao conteúdo que foi apresentado, pode deixar aqui nos comentários que a nossa equipe ela vai responder aí à medida do possível, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e, então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o Maker 5, todos os nossos links estão disponíveis aí na descrição do vídeo, tá certo, pessoal? Até a próxima!